Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana Filha dele, sempre trazendo para você a palavra de Deus para abençoar a sua vida de uma maneira prática, simples, para que você possa compreender e passar adiante para outras pessoas também, para você abençoar a vida de muitas outras pessoas. Hoje nós estamos aqui para fazer o segundo episódio do nosso especial das igrejas apocalípticas. Nós começamos ontem a primeira igreja, falamos a respeito da igreja de Éfeso e hoje vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Então vamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e a partir do versículo 8, nós vamos ler o que o texto fala sobre a igreja de Esmirna. E depois da leitura nós vamos trazer algumas observações sobre o texto. Então está escrito assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então aqui nós vemos essa nova carta que Jesus está ditando, Jesus está ali passando o conteúdo para o João, para que ele possa reportar às igrejas da Ásia Menor. A atual Turquia hoje, aquela localidade, aquela região. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, Jesus novamente, como vimos anteriormente, reconhecendo ali a situação em que a igreja estava vivendo. Ele diz: eu conheço a tua tribulação. Gente, isso é muito importante para nós entendermos e nos lembrarmos que Deus não está inerte ao nosso sofrimento. Ele não está despercebido do que nós passamos. Às vezes temos a impressão que Deus parece não estar vendo o que está acontecendo na nossa vida. Às vezes a pessoa está com a vida descendo a ladeira numa proporção assim assustadora, e às vezes ela pode se questionar: será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Principalmente se essa pessoa ela for fiel a Deus. A gente ainda tem uma falsa ideia de que aquele que é fiel a Deus não vai passar por problema nenhum. E muito pelo contrário. Muitas vezes aquele que não quer saber de Deus está vivendo lá a vida dele tranquila, enquanto aquele que é fiel a Deus está passando por provações assustadoras. E a gente entende que Deus, ele permite algumas situações na nossa vida por variados motivos. Mas um dos motivos dessa permissão de Deus para o sofrimento na nossa vida é fazer com que nós venhamos a amadurecer espiritualmente, para que a nossa fé se torne uma fé mais constante. Não é aquela fé inconstante, maleável, que na hora que está tudo bem a pessoa tem fé e na hora que as coisas vão piorando a fé vai fraquejando. Então Deus, ele tem motivos para permitir a tribulação na nossa vida, mas é importante a gente lembrar, como o próprio Jesus aqui está afirmando, ele conhece a nossa tribulação. Quando estamos com dor, sofrendo, desesperados, agoniados, quando estamos passando por problemas financeiros, na área da saúde, ele sabe tudo o que está acontecendo.
Ele sabe qual é o nível da nossa dor, Ele sabe o tempo que nós já estamos sofrendo, Ele sabe qual a profundidade daquele problema, Ele sabe até que ponto está nas nossas mãos resolvê-lo ou não. Ele conhece as nossas tribulações. E saber disso já deve ser o suficiente para que nós venhamos a descansar em Deus. Descansar em Deus não significa negligenciar os nossos problemas. Existem situações que estão ao nosso alcance resolver. Descansar em Deus é saber que Ele vai resolver todas as nossas dores, seja através das nossas próprias mãos, que Ele vai trazer o livramento, a resolução, ou seja, diretamente através das mãos dEle. Então, quando nós entendemos isso, que Ele vai resolver, seja de um jeito, seja de outro, seja usando uma mão ou seja usando outra mão, quando a gente entende isso, então a gente consegue descansar. E é importante a gente lembrar, para a gente continuar o texto aqui, não existe a possibilidade, é impossível descansar em Deus sem ter fé em Deus. Desconfiando se Ele realmente vai mudar as coisas, se Ele realmente tem capacidade para mudar. Então o descanso em Deus, ele acontece com a nossa fé em Deus ativada. Sem a fé, você não consegue descansar. Você fica atribulado, você fica ansioso, você fica nervoso, desesperado, você acaba se precipitando, tentando dar o seu jeito. Então, a fé em Deus é essencial para que a gente consiga descansar em meio à tribulação. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele falou: a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo, ele tem uma ideia de paz muito artificial e muito imperfeita e muito temporária, porque não compreende todas as áreas da nossa vida. Chega um momento em que ela acaba e ela parece, essa paz que o mundo nos dá, essa sensação de paz que o mundo nos dá, ela se manifesta bastante quando nós estamos com dinheiro e com saúde. Aí a gente sente mais uma sensação de paz. Mas se tocar no dinheiro, se tocar na saúde, aí vem a agonia, o desespero, a tribulação, e aí aquela sensação, aquela falsa sensação de paz, ela vai embora. Então Jesus fala: eu dou a minha paz, mas eu não a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é a paz completa, integral, a paz permanente. É aquela paz que do lado externo de você, as coisas podem estar conflitantes, você pode estar num ambiente ali de guerra, mas dentro de você, você está em paz, você está sossegado, a sua mente está em paz, porque você sabe que você está em Deus e Deus está em você. Então é essa paz que devemos buscar. E voltando mais ainda aqui para o texto, a gente precisa sempre nos lembrarmos: Deus conhece as nossas tribulações, Ele não está com os olhos fechados para o nosso sofrimento. Então Jesus vai falar: eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza, mas tu és rico. Outra observação importante da gente fazer: Jesus ali, ele está afirmando, ele está ali corroborando que de fato aquela igreja materialmente era uma igreja que não tinha muitos recursos, era de uma maneira muito simplória que os irmãos estavam ali, mas Jesus fala: mas tu és rico. Que riqueza é essa que Jesus está falando, se ele acabou de confirmar que aquela igreja era uma igreja pobre? Jesus está falando que espiritualmente eles eram ricos, que para Deus eles eram ricos, que a vida espiritual daquela igreja era rica, que a comunhão dos irmãos uns com os outros era rica, e principalmente que o relacionamento de cada um deles com Deus era riquíssimo. Então isso nos mostra também que não é necessário muito, materialmente falando, para fazer a obra de Deus. Às vezes a gente tem aquela falsa sensação, e a gente precisa ter cuidado com esse tipo de ideia,
que muitas das vezes é o inimigo projetando falsas ideias na nossa mente para fazer com que a gente venha a tardar a ordem que Deus já colocou no nosso coração, de levar a palavra dele a outras pessoas. Então, muitas vezes a gente tem essa falsa ideia de que eu preciso ter uma boa estrutura para montar uma igreja, para montar um local de encontro dos irmãos, para receber as pessoas que não são crentes. Eu preciso ter uma quantidade significativa de cadeiras e dinheiro para poder oferecer um lanche, ou até mesmo para conseguir algumas bíblias para quem não tem poder usar. Deus, quando Ele coloca no nosso coração uma missão para ser cumprida, Ele mesmo já desenvolveu quais os recursos que serão necessários. E outro ponto que nós devemos lembrar, nós somos dependentes de Deus. Nenhum ser humano é autossuficiente em si mesmo. Todo ser humano depende de Deus, até mesmo os ateus que não creem em Deus, até mesmo eles dependem de Deus. Então isso nos mostra que a obra de Deus, a maneira como você vai evangelizar, se você vai de porta em porta, se você vai viajar, se você vai montar um lugar, uma casa, um galpão, fazer uma espécie de uma igreja, de um local de encontro, de estudo da palavra, um local de adoração, de invocar o nome de Deus, de orar, independente de qual é a vertente que Deus está colocando no teu coração de realizar, você não vai fazer aquilo sozinho. Até porque isso traria uma sensação muito perigosa de vaidade e de vanglória. Eu é que fiz aquela igreja, eu é que comprei todas as Bíblias, eu paguei toda a alimentação do pessoal, eu resolvi tudo. Então Deus, ele nunca trabalhou na esfera humana com o eu sozinho. Sempre com o nós, o nosso. Jesus poderia fazer o seu ministério sozinho. Afinal de contas, ele é Deus. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele quis chamar pessoas. Ele chamou os seus discípulos, ele os ensinou e posteriormente alguns se tornaram apóstolos. Jesus, ele usou pessoas para poder abençoar outras pessoas. Ele usou pessoas para poder participar do seu ministério. Então, à medida em que nós entendemos isso, nós entendemos que a obra de Deus, ela não depende de um homem. A obra de Deus é feita por mãos, por pés, por mentes que pensam junto. Então, se Deus colocou no teu coração de você dar um passo adiante na obra dele e você alcançar outras vidas para levar até Deus, saiba que você não vai fazer isso sozinho. Então comece a orar, pedindo a Deus para que Ele te oriente. Quais pessoas que podem te ajudar, que podem colaborar para que você venha a criar essa estrutura. Seja criar uma igreja, seja criar um ambiente de estudar a Bíblia, de orar, de dar testemunhos. O testemunho, ele salva muitas vidas, ele ganha muitas vidas. Seja uma maneira itinerária de evangelização, passar pelos bairros, pelos estados, por países. Cada um tem uma possibilidade diferente e Deus, ele vai agindo de acordo com a vida de cada pessoa. Alguns Deus vai lançar aquela rede mais longe. Então Deus, ele vai lançar aquelas pessoas para elas irem para outros países, outros estados, levar a palavra dele. Algumas outras pessoas, Deus vai colocar aquela vara,
aquela vara de pé está ali mais perto, aonde o pescador ele senta mais pertinho da água, fica ali mais tranquilo. Algumas pessoas Deus vai lançar mais por perto, então por onde elas estão ali habitando é que será o campo onde elas vão atuar. E o Senhor vai usando a vida de cada pessoa e a gente consegue compreender que a propagação da palavra de Deus, o trabalho da obra de Deus nesse mundo não depende de dinheiro, não depende da mão de uma pessoa, para que essa pessoa não venha se vangloriar. Esse trabalho é feito de maneira coletiva, é feito através da misericórdia de Deus. Então, Jesus ele reconhece que aquela igreja de Esmirna, ela não era uma igreja materialmente falando enriquecida, próspera, no sentido material, no sentido monetário. Ele diz: eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Isso foi uma exortação, isso foi um reconhecimento, um ânimo que Jesus deu àquela igreja. Não é fácil nós vivermos com pouco dinheiro no mundo que nós estamos. Seja uma igreja, seja uma família, seja uma pessoa que more sozinho. Cada dia que passa no mundo que nós vivemos, o dinheiro se faz mais necessário. E não é fácil viver com pouco dinheiro. Você pode ser uma pessoa que more sozinha. Não é fácil viver com pouco dinheiro. Mesmo que você seja uma pessoa que você não é materialista, uma pessoa simples, ainda assim, não é fácil viver com pouco dinheiro no mundo que nós vivemos hoje em dia, principalmente. Você não precisa ser materialista, mas você pode precisar de um remédio. E você pode não ter dinheiro suficiente para comprar aquele remédio. Você pode receber do médico um receituário com 5 remédios imprescindíveis para o seu tratamento. E você só tem dinheiro para comprar um. E os outros 4 não são amparados pela rede pública. Você não consegue retirar numa unidade de saúde. Você precisa comprar e você não tem dinheiro para fazer aquele tratamento. Uma alimentação de qualidade hoje em dia custa caro. Custa caro. Então, é difícil viver com pouco dinheiro. E quando você está no âmbito espiritual, quando você é cristão, você está buscando fazer a vontade de Deus e você está buscando levar a palavra de Deus para outras pessoas, você ainda tem a tribulação maior, que é a perseguição do inimigo contra os cristãos. Então ele vai usar de todas as artimanhas dele, de todas as malícias, ele vai usar outras pessoas para poder tentar prejudicar a obra que você está fazendo para Deus. Mas glória a Deus, nós sabemos que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo, que somos nós, cristãos. Nós somos a igreja de Cristo. Isso significa que Satanás nunca vai prevalecer contra nós, cristãos. Ele tenta, mas ele jamais vai prevalecer. Então, a gente vê aqui que Jesus tem aquele reconhecimento. Vocês, apesar da pobreza material, são ricos espiritualmente. E aí Jesus ele vai continuar aqui no versículo 9 ainda. E conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus ele está aqui também colocando a sua luz, ele está aqui trazendo à tona aqueles falsos que estavam infiltrados ali na igreja, que declaravam a si mesmos serem judeus, conhecedores e praticantes da palavra de Deus, aqueles que muitas das vezes se ensoberbavam pelo fato de serem judeus, por serem a nação eleita, escolhida por Deus, um povo seleto, diferenciado, e Jesus mesmo dizia: não são,
Antes eles são sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles pervertem aquilo que eu ensinei. Eles corrompem aos que estão ao redor deles. Então, eles não são judeus, eles não seguem a palavra de Deus. Eles são sinagoga de Satanás. Sinagoga porque é o local, o templo aonde os judeus se reuniam e ainda se reúnem para a leitura da palavra de Deus. Então, Jesus está aqui também trazendo essa repreensão. Jesus, através dessa carta, ele anima a igreja de Esmirna, traz o reconhecimento do comportamento que eles estavam tendo, da tribulação que eles estavam passando. Jesus se faz ali presente. Eu sei, eu conheço, eu estou vendo a tribulação que vocês estão passando e é por minha causa, é por causa do meu nome. Isso está reconhecido diante de mim. Eu não estou cego em relação a isso. Eu conheço também a pobreza de vocês, mas vocês são ricos espiritualmente. E eu também conheço esses que se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. São falsos, são mentirosos. Então a gente vê que até nessa igreja, como vimos anteriormente, também tinham pessoas infiltradas que não temiam a Deus e não seguiam a palavra de Deus. E aí Jesus ele vai chegar no versículo 10 falando: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então, nesse versículo aqui, Jesus ele já faz aqui um alerta e, ao mesmo tempo, ele anima, ele encoraja ali os seus crentes. Não tenham medo do que vocês terão de sofrer. Existem sofrimentos na nossa vida que nós teremos de passar, mas não em vão. Deus não é sádico. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Pelo contrário, tudo que o Senhor fez desde o início até quando chegar ao final desse tempo, tudo que já está feito é para o bem do ser humano. Todas as leis, todas as normas, todos os mandamentos, ordenamentos, tudo, até as punições, tudo sempre foi para o bem do ser humano. Então existem sofrimentos que nós teremos que passar. Uma mulher, para dar à luz ao seu bebê, ela terá que passar por um sofrimento, seja um parto normal ou seja um parto cesariano. Para nós alcançarmos uma boa carreira, um bom preparo acadêmico, passaremos por sofrimento. Horas de estudo, dor de cabeça, agonia, desespero, abre mão de sair com os amigos, economiza o dinheiro, é um sofrimento que você terá de passar. Arrancar um dente que está te causando dor é um sofrimento, tem anestesia, mas depois a anestesia passa. Então existem sofrimentos em níveis diferentes, em áreas diferentes da vida que nós teremos que passar. E na vida espiritual não é diferente. E Jesus ele vai falar o porquê que eles passariam esse sofrimento. O diabo vai lançar alguns de vocês em prisão para serem colocados à prova. Isso me lembra da vida do Jó, que era um homem fiel a Deus, mas foi colocado em prova para que a fé e o temor que ele tinha por Deus fossem confirmados diante de Satanás. E depois do período estabelecido por Deus, o Senhor trouxe para Jó o que ele tinha perdido e ainda aumentou a porção daquilo que ele tinha perdido. Então, o sofrimento do cristão para Deus nunca será em vão. Deus, ele traz para nós situações, ou ele permite que entremos em situações em que muitas vezes a motivação é nos colocar à
prova, colocar a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa lealdade, o nosso temor a Ele à prova. E uma vez aprovados, o Senhor nos recompensará. Então nós precisamos sempre nos lembrar, o cristão carrega o nome de Cristo. Não existe cristão sem Cristo. Então nós somos testemunhas. Então, à medida em que a nossa provação tem como motivação testemunhar do nome de Cristo e provar, testar e ser aprovada a nossa fé e o nosso temor a Deus, já valeu a pena a nossa tribulação. Até porque precisamos nos lembrar, a recompensa final que o Senhor nos dará no reino dele, nos céus, na presença dele, não tem como comparar, equiparar esses sofrimentos momentâneos que nós passamos aqui na terra. Pode ser saúde, pode ser finanças, pode ser sentimento, pode ser o que for. Por mais doloroso que seja o sofrimento que estamos passando aqui, quando estivermos lá em cima com Deus, não haverá a menor possibilidade de comparação, de assemelhar o sofrimento daqui, que foi raso, foi passageiro, teve um tempo específico para terminar, com a glória eterna, com o gozo eterno, o prazer, a alegria eterna e permanente e profundo e intenso que vamos viver no reino de Deus com Ele. Então, esses sofrimentos, essas tribulações, essas provações que passamos aqui, por mais que elas nos façam sofrer, é por um tempo específico, não vão durar para sempre. Deus está olhando, Ele está conosco. E aquilo que virá na glória de Deus recompensará de fato tudo que nós passamos aqui. Nós devemos lembrar o caso dos amigos de Daniel, do Sadraque, do Mesaque e do Abidnego, que foram jogados numa fornalha 7 vezes mais aquecida do que o protocolo normal, padrão, e ainda assim saíram de lá sem o cheiro de roupa queimada, cabelo queimado, carne queimada. Nada lhes aconteceu, porque existia um quarto homem dentro daquela fornalha. Existia um quarto homem que estava ali, andando com eles por entre o fogo. Não impediu que fossem lançados no fogo, mas entrou no fogo com eles. Sabe por que Deus não evita alguns sofrimentos na nossa vida? Sabe por que às vezes, ao invés de Deus impedir que nós sejamos lançados no fogo, Ele entra no fogo conosco? É para mostrar que Ele é Deus para qualquer situação. Se Ele evitasse que nós entrássemos no fogo, alguns diriam, Ele só protege porque é fora do fogo. Se fosse dentro do fogo, Ele não conseguiria proteger. Ele só protege porque é fora das águas. Porque se fosse lá no meio das águas, Ele não seria Deus para proteger. Porque Satanás sempre vai usar a boca de alguém para afrontar a Deus. Satanás sempre vai usar a boca de alguém para trazer afronta ao nome de Deus. Então Deus, Ele não evita que nós sejamos jogados dentro do fogo. Ele entra no fogo conosco para mostrar que Ele é Deus, até mesmo para nos proteger dentro do fogo. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que vê a nossa tribulação e está conosco dentro da nossa tribulação, junto de nós, para nos dar a vitória. Então, toda a glória a esse Deus.
E aí o texto vai continuar aqui, se encaminhando para o final. A tribulação que Jesus está falando, o texto diz tribulação de 10 dias, mas não necessariamente 10 dias corridos como nós conhecemos. A gente tem que lembrar que o tempo de Deus, ele difere do nosso tempo. Então aqui está especificado tribulação de 10 dias, nós compreendemos tribulação de um tempo específico. Esse é outro gancho que a gente precisa pegar e que a gente precisa observar. O nosso sofrimento tem um tempo específico. Então, assim como o nosso sofrimento teve um dia para começar, ele tem um dia específico, determinado para acabar. Lembra lá em Gênesis, quando Deus fez a aliança com Abraão e disse que ele teria uma descendência muito numerosa e que daria a terra de Canaã para eles? Mas Deus, dentre tantas promessas e tantas coisas maravilhosas que estavam dentro dessa promessa, o Senhor trouxe uma informação que não era boa. Deus falou que a descendência do Abraão iria ser escravizada. Eles iriam ser escravizados por povos estrangeiros, por outros povos. No caso, os egípcios. E olha o que curioso que Deus vai falar para Abraão lá em Gênesis. A sua descendência passará por um período de escravidão de 400 anos. Deus já havia alertado que eles iriam passar por um período determinado. E Deus fala, depois eu livrarei o seu povo e julgarei o povo ao qual os escravizaram. Que foi quando Deus manda Moisés as 10 pragas no Egito e ele acaba com o Egito, com o faraó e com todo o exército do faraó. Então veja que o nosso sofrimento ele já tem uma data específica para acabar. Tem dia, tem mês, tem ano, tem hora, tem local. Deus já sabe até com que roupa nós estaremos usando no dia em que o nosso sofrimento acabar e nós venhamos a ter ali a nossa vitória. Já está estabelecido, porque Deus ele é muito justo. Então, assim como os momentos de felicidade, de alegria, de festa acabam, os momentos de tribulação e de tristeza acabam também. Acabam. Assim como tem uma hora para você sair da festa, porque a festa acabou e você voltar para casa, existe uma hora de você sair do hospital e voltar para casa. Existe uma hora de você sair do velório e voltar para casa. Então a gente precisa descansar em Deus. Vocês terão uma tribulação de 10 dias, ou seja, vocês terão uma tribulação de um tempo específico. E quando bater esse tempo específico, nada nem ninguém vai fazer com que esse tempo se prolongue. Não terá acréscimo. Como no futebol tem acréscimo, não terá acréscimo. É nesse dia que o seu sofrimento vai acabar, é nesse dia. Se é meio-dia, o seu sofrimento vai acabar dia 10 de julho de 2026, às 15 horas da tarde. Foi o período que eu determinei para que o seu sofrimento acabe e você venha a gozar da glória e da vitória que eu preparei para você. Às 15 da tarde. Então não é às 15h30, às 15h10, às 15h20 segundos. Não. Deus estabelece um momento para o seu sofrimento acabar e quando acabar, não tem ninguém que faça aquele sofrimento ser esticado, prolongado. A gente precisa ter isso memorizado. O meu sofrimento tem dia certo para acabar, está na mão de Deus e quando chegar, nada nem ninguém vai prolongar o meu sofrimento. O Senhor vai me entregar a vitória nas minhas mãos. Guarda isso na sua mente. O Senhor tem total controle sobre a nossa vida. E aí Jesus termina essa carta
dizendo o seguinte: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Duas coisas eu quero trazer observação para a gente poder encerrar. Jesus vai falar de coroa da vida e ele vai falar de segunda morte. Coroa da vida. Na antiguidade, os Jogos Olímpicos que existiam, os vencedores, aqueles que participavam daquelas maratonas, de corridas, os vencedores eles tinham na sua cabeça uma coroa. Só que essa coroa, como nós vemos em muitos filmes épicos, eram coroas feitas de folhas. Eram até bonitas, mas eram de folhas. Eles eram os vencedores. Hoje em dia nós vemos os vencedores ganhando medalhas nos cordões, ganhando troféus. São os prêmios mais habituais que se entregam aos vencedores dessas modalidades. Jesus fala aqui de uma coroa da vida. Da vida. Essa coroa da vida é uma coroa que não se corrompe. Ela não enferruja, ela não se desfaz, ela não arrebenta, ela não amassa, ela não sai de moda, ela não perde o valor, ela não pode ser roubada, ela não se perde, ela é eterna. Jesus está falando, aquele que for fiel até o final, aquele a quem vencer, eu darei a coroa da vida, aquele que vencer terá a vida eterna. Quando Jesus fala, eu darei, ele está dizendo, a sua vida está em minhas mãos, só eu posso dar a vida eterna a você. Isso corrobora com o que ele falou lá atrás, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, eu mesmo sou a vida, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E só vive quem vier a mim. Só vive quem eu entregar a vida. A coroa da vida que Jesus vai entregar para essa pessoa que se mantiver em Deus até o final é a vida eterna, é a vida que não acaba. A vida que só Jesus pode nos dar. Muitas vezes ao longo da minha vida eu tive vontade de fazer parte de uma família real, de verdade. De morar em castelo, usar coroa, usar vestidão, de ser princesa, de fazer parte de uma família, de um ambiente real. E Deus me fez compreender que eu já faço parte de uma família real, de que eu já sou princesa e de que eu já tenho uma coroa na minha cabeça, porque eu sou filha de Deus. Eu sou filha do Rei dos Reis. Existe um reino ao qual eu vou muito em breve, que é um reino eterno, que não vai acabar. Já existe uma coroa feita sob medida para minha cabeça que ninguém mais vai usar. Então, um reinado daqui desse mundo que é temporário e passageiro, Deus não me deu. Mas um reinado eterno, permanente, perfeito, na eternidade, na glória, nos céus, esse que é muito mais superior, esse Deus já me deu. Deus, ele sempre nos dá coisas muito maiores do que aquilo que o nosso coração deseja. Nós vemos até os dias de hoje, existem reinos. Existe rei, existe rainha, existe princesa, existe príncipe, existe coroa, existe palácio. Até os dias de hoje isso existe. Mas se a gente for olhar um pouco na história da humanidade, grandes reis de renome, grandes rainhas importantes, aonde estão agora? Enterrados.
A maioria não sabemos aonde estão os corpos enterrados. Grandes coroas, cetros, anéis, colares, tronos feitos a ouro, aonde estão agora? A maioria desses itens estão debaixo da terra. Muitos foram roubados, foram desfeitos, derretidos. Muitos se perderam. Então, o reinado nessa terra, ele é passageiro, acaba, é rei morto, rei posto. Mas existe um reino que não existe essa de rei morto, rei posto. Porque esse reino, o rei morreu, mas ressuscitou. E ele está vivo. Esse reino é um reino eterno. É um reino que não tem fim. Esse é o reino que Deus deseja que todos venham a participar. Mas a única maneira de você participar desse reino que é eterno é entregando a sua vida nas mãos desse rei e aceitando que ele seja o seu Senhor. Agora vamos falar a respeito da segunda morte que Jesus está falando. Que segunda morte é essa? Como se já não fosse suficiente uma morte, ele está falando de uma segunda morte. Então vamos pegar aqui como texto referente Apocalipse 20 e Apocalipse 21. Lá no Apocalipse 20, no versículo 14, vai dizer o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Agora Apocalipse 21, o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a segunda morte que Jesus está prometendo. Aquele que vencer, que for fiel até o fim, não sofrerá de maneira nenhuma dano da segunda morte. Então, se entendemos que tem uma segunda morte, a primeira morte é a morte carnal. É quando, através de alguma doença, acidente ou por velhice, de uma maneira suave, de uma maneira leve, às vezes a pessoa vai dormir, não acorda, seja da maneira que for, a pessoa parte. Então a pessoa saiu desse mundo, então essa é a morte carnal. Mas aqui Jesus está falando de algo que é indiscutivelmente pior do que a morte carnal. Que ele está falando da morte espiritual, essa é a morte eterna. Essa é aquela morte que, se a pessoa for lançada ali, ninguém tira mais. Ninguém tira mais. A primeira morte, o corpo morreu, acabou. Não tem a reencarnação daquele corpo, aquele corpo acabou. E aí tem ali aquele espírito que Deus, através das obras que aquela pessoa teve na vida, se ela aceitou ou não a Cristo, então o Senhor vai dar a cada um de acordo com a sua obra. Só preciso fazer aqui um parêntese rapidinho. Essa questão de Deus vai dar segundo a obra de cada um, isso não significa, como algumas pessoas pensam e algumas religiões ensinam, que se você faz coisa boa, você é salvo. Se você faz coisa ruim, você é condenado. Isso dá a ideia de que a salvação de alguém está nas próprias mãos dela. E a salvação de Cristo, ela vem pela graça e de graça. Exatamente para que ninguém se vanglorie. É uma glória vã, inútil. Para que ninguém se vanglorie. Eu fui bonzinho, eu me salvei. Então não existe essa verdade
Quando Deus fala que dará a cada um segundo a sua obra, é porque se a pessoa for uma pessoa sanguinária, uma pessoa que fez mal para todo mundo, automaticamente ela já vai ter ali a resposta das suas ações. E o Senhor vai julgar e vai levar até ela a obra das suas mãos. Afinal de contas, uma pessoa que faz maldade, não se arrepende, não quer saber de Deus, obviamente ela não vai aceitar a Jesus como seu Salvador e ela não vai ser salva. Então ela vai receber o fruto das suas obras. E aquela pessoa que mesmo que tenha os seus pecados, mas se arrependeu e aceitou a Jesus como seu Senhor, essa pessoa está salva. Porque Jesus, ele salva. Aquele que aceita o senhorio de Jesus, essa pessoa, ela está salva. Mesmo que ela tenha cometido pecados, ela se arrependeu. Então Deus perdoou. Então por isso que nós falamos que Deus vai dar, segundo a obra de cada um, o seu resultado. A pessoa que se arrepende do seu mau caminho e aceita a Cristo como seu Salvador, essa está salva. Aquela que não se arrepende de nada que faz e continua fazendo maldade, essa obviamente não vai aceitar Jesus e Deus vai dar a ela aquilo que convém de acordo com aquilo que ela mesma buscou para ela. Então, essa segunda morte, ela vai trazer aqui uma seleção, um grupo bem seleto de pessoas que vão passar por essa segunda morte. Essas pessoas não serão salvas. Então aqui está falando covardes. Esse covarde não são aquelas pessoas assim que tem uma certa timidez social, uma timidez de falar em público, que às vezes as pessoas associam tímido e covarde. Você está sendo covarde, vai lá, sobe no palco, fala para todo mundo. Não é essa covardia. Aqui está falando covarde, de covardia mesmo, de fazer covardia, tá? Então, os covardes, os incrédulos, aqueles que não creram, mesmo com todo esse tempo, com todos esses milênios da palavra de Deus sendo pregada no mundo, a pessoa continua incrédula. Ela não crê em Deus. Então, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos, esses são aqueles que serão lançados na segunda morte e esses não serão salvos. Então, se você se identificou com alguma dessas qualificadoras aqui, é bom que você repense a sua vida enquanto você tem tempo. Porque é algo que já está aqui determinado e não vai mudar. É o que está aqui, é o que vai acontecer e é o que já aconteceu. É o que já aconteceu, porque pela fé nós entendemos que tudo que Deus diz que vai fazer já está feito. Tudo que Deus promete que vai acontecer, já aconteceu. Então é bom que você repense. Se você enxerga aqui, Apocalipse 21, versículo 8. Se você entende que você é uma pessoa mentirosa, se você é uma pessoa covarde, feiticeira, idólatra, incrédula, se você se identificou em algum ponto aqui, é bom que você reveja a sua vida. Enquanto você está tendo tempo para isso. É bom que você entregue a sua vida a Jesus, que você faça dele o seu Salvador. Porque o que está aqui e não vai mudar. É o que está aqui, é o que vai acontecer e na fé sabemos que já aconteceu. Então, essa é a segunda morte. Como está escrito aqui, a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. No lago de fogo. Essa é a segunda morte. O lago de fogo. Então, Jesus está falando aqui para a igreja de Esmirna. O vencedor não passará de maneira nenhuma pelo dano da segunda morte.
E quando a gente entende aqui Jesus chamando de vencedor, é porque, como nós falamos anteriormente, a vida espiritual com Deus, ela é, de fato, enxergada como uma luta. A gente tem desafios. Às vezes, a gente cai nocauteado, Deus nos levanta, a gente nocauteia o nosso adversário. Muitas das vezes a gente pode enxergar como uma corrida, como o próprio Paulo já falou. A gente está correndo em direção ao nosso prêmio. Que prêmio é esse? É a Cristo Jesus, a vida que está em Cristo, a vida eterna que está em Cristo. Então Ele é o nosso alvo. Muitas coisas no caminho vão tentar tirar a nossa atenção, mas a gente tem que seguir olhando reto, firme para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Que você receba essa palavra, que o Espírito Santo te traga a compreensão. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Esses vídeos eles são feitos com muita responsabilidade, com muito temor a Deus, com muito amor à palavra de Deus e sempre com o objetivo de levar a palavra de Deus para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de aceitarem a Cristo como seu Salvador. E de pessoas que estão afastadas de Deus e da igreja voltarem enquanto há tempo. Porque chegará um tempo, e esse tempo ele já bate à nossa porta, que as pessoas não terão mais como buscar a Deus. Então, enquanto há tempo, nós precisamos levar essa mensagem. Então, por favor, compartilha. Se inscreve no canal, acompanha diariamente. Nós trouxemos hoje o segundo episódio do especial das igrejas apocalípticas. Ontem falamos de Éfeso, hoje falamos de Esmirna e, se Deus permitir, amanhã traremos a terceira igreja do Apocalipse. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus permitir.